Fala galera do Giro Futebolístico. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar de um tema que está pegando fogo nos bastidores do futebol europeu e promete dar muito o que falar no Barcelona. O clima nos bastidores do clube catalão está longe de ser tranquilo. E o principal motivo dessa tensão tem nome e sobrenome: Hansi Flick e Lamine Yamal. O treinador alemão, que chegou com a missão de resgatar a grandeza do Barça, está começando a sentir o peso do que chamam de o entorno do clube. Essa palavra é muito falada na Espanha, especialmente quando o assunto é o Barcelona, e quer dizer tudo aquilo que está em volta do time, dos jogadores e do comando técnico. E segundo informações recentes, Flick está realmente cansado de tudo isso. Em uma coletiva de imprensa, ele não escondeu a irritação. O treinador ficou furioso com os falsos rumores que começaram a circular sobre algumas das decisões que ele tomou em relação ao jovem Lamine Yamal. Flick chegou a dizer, em alto e bom som, que tudo aquilo era mentira. Nas palavras dele, era uma verdadeira porcaria inventada por quem não sabia do que estava falando. E com essa declaração forte, o técnico mostrou que está cansado das fofocas e da pressão constante que cercam o clube catalão. Mas para entender melhor toda essa história, a gente precisa voltar um pouco e falar sobre o contexto. Quando o Flick chegou ao Barcelona, ele veio com uma missão difícil. O clube estava passando por uma fase de reconstrução, tentando se reerguer financeiramente e também dentro de campo. A saída de chave, os problemas com o fair play financeiro e a pressão da torcida fizeram com que a chegada do técnico alemão fosse vista como um novo começo. O problema é que Flick, mesmo acostumado com o alto nível do futebol europeu, não tinha ideia do que realmente significava lidar com o ambiente do Barça durante a sua primeira temporada. Ele viveu mais afastado das polêmicas muito por causa da barreira do idioma. Mas agora que o treinador está aprendendo espanhol e começa a entender tudo o que é dito e escrito, ele finalmente percebeu o tamanho da tempestade que existe ao redor do clube. E é aí que vem o ponto principal. O treinador começa a entender que o famoso entorno do Barcelona é algo quase impossível de controlar. Desde os tempos de Johan Cruyff já se falava disso. O entorno é formado por tudo e todos que de alguma forma influenciam o clube. Jornalistas, ex-jogadores, diretores, ex-diretores, candidatos à presidência, conselheiros e até torcedores com voz ativa na imprensa. Todo mundo dá opinião, todo mundo quer ter razão, e o resultado disso é uma pressão enorme sobre quem está dentro de campo e no comando. Flick está sentindo esse peso, e Lamine Yamal, o jovem talento de apenas 18 anos, também o garoto que despontou como uma das maiores promessas do futebol mundial, está vivendo um momento complicado. A expectativa em cima dele é enorme, e cada passo que ele dá é analisado por milhões de pessoas. Para alguém tão jovem, isso pode ser sufocante. A diferença é que Flick já tem experiência. Já viveu ambientes intensos no Bayern de Munique e na seleção alemã. Mas Lamine está começando agora. Ele ainda está descobrindo o que é ser uma estrela, o que é lidar com a fama, o dinheiro e a responsabilidade de ser o rosto do futuro do Barcelona. E é aí que entra o problema. Segundo o que foi relatado pela imprensa espanhola, Lamine Yamal está começando a sentir o peso de tudo isso. O ambiente ao redor dele é intenso demais. Apesar de ter um agente poderoso, Jorge Mendes, que o acompanha de perto, isso não é suficiente. Mendes pode vir a Barcelona, almoçar com o jogador, dar conselhos, mas isso não substitui o acompanhamento diário, nem a orientação constante que um garoto dessa idade precisa. A verdade é que o Barcelona vive uma crise silenciosa, que vai muito além das quatro linhas. O problema do entorno sempre foi uma das maiores fraquezas do clube. Ao contrário de outras equipes que prezam pela união e pela estabilidade, o Barça parece sempre dividido. Cada grupo puxa para um lado, cada pessoa tem um interesse diferente, e isso se reflete dentro do vestiário. Flick está percebendo isso agora. Ele começa a entender que no Barcelona, o maior desafio não é apenas ganhar jogos ou conquistar títulos. O maior desafio é sobreviver à pressão que vem de fora. O treinador alemão se mostra cada vez mais incomodado com a forma como as coisas são tratadas no dia a dia do clube. Ele queria um ambiente mais focado no futebol, nas ideias táticas, no desenvolvimento dos jogadores. Mas o que encontra é um clima pesado, com críticas constantes, rumores e questionamentos que nem sempre têm fundamento. E isso vai minando a paciência de qualquer técnico,
por mais experiente que ele seja. Em público, Flick tenta manter o controle, mas fontes próximas ao clube afirmam que ele tem se mostrado cada vez mais frustrado com as interferências externas. O técnico sente que há muita opinião e pouca compreensão do trabalho que está tentando fazer. E o mais preocupante é que essa situação começa a afetar o desempenho do time. Lamine Yamal, por exemplo, é um jogador que precisa de tranquilidade para continuar evoluindo. Ele é jovem, talentoso, mas ainda está em formação. A pressão que sofre é absurda. Ele é tratado como o novo Messi. E isso é um fardo pesado demais para alguém que ainda está aprendendo a lidar com o sucesso. O Barcelona precisa entender que o sucesso de Lamine depende da maneira como ele será protegido e orientado. E Flick, ciente disso, tenta blindar o garoto, mas não é fácil. O entorno é forte e nem sempre respeita o tempo e o espaço de um jovem jogador. O técnico tem tentado criar um ambiente mais calmo, mais controlado, onde o elenco possa trabalhar sem tanta interferência. Só que no Barcelona, isso parece impossível. As discussões sobre táticas, escalações e até sobre o futuro dos jogadores acontecem diariamente nos jornais e programas esportivos. É uma pressão constante que chega ao vestiário e influencia tudo. Flick, com seu estilo disciplinado e direto, tenta impor uma nova cultura dentro do clube. Quer que os jogadores se concentrem apenas no campo e que deixem o barulho externo de lado. Mas para isso, ele precisa do apoio da diretoria, e essa é outra questão complicada. A diretoria do Barcelona vive um momento político conturbado. As finanças continuam apertadas. O clube busca soluções para se manter competitivo e, ao mesmo tempo, pagar suas dívidas. Dentro desse cenário, é difícil manter o foco no futebol. Tudo vira assunto. Tudo gera discussão. O treinador alemão parece estar cansado de lutar contra essa maré. Ele sabe que o Barcelona tem potencial para crescer, mas entende que, se o clube não mudar a forma como lida com a pressão externa, será difícil construir algo sólido. Lamine Yamal, por sua vez, vive o dilema de quem precisa amadurecer rápido. Aos 18 anos, ele já carrega uma responsabilidade enorme. É visto como o futuro do clube, o jogador que pode recolocar o Barça no topo da Europa. Mas, ao mesmo tempo, ele é apenas um jovem tentando encontrar seu caminho no futebol e na vida. É por isso que o ambiente ao redor dele precisa ser cuidadosamente controlado. Se não houver equilíbrio, o risco de desgaste é grande. Jogadores jovens precisam de apoio, de orientação e de um treinador que os entenda. Flick tenta ser essa figura, mas enfrenta obstáculos a cada passo. A história recente do Barcelona mostra que o clube tem dificuldade em lidar com jovens estrelas. A pressão é sempre alta e muitas promessas acabam se perdendo no caminho. Lamine não pode ser mais um desses casos. O treinador sabe que está lidando com um diamante bruto e quer lapidá-lo do jeito certo. Mas para isso, precisa que o entorno do clube colabore. Precisa que as críticas sejam mais construtivas e menos destrutivas. Flick e Lamine vivem momentos diferentes da carreira, mas compartilham o mesmo desafio. O técnico precisa provar que é capaz de comandar um dos clubes mais exigentes do mundo, enquanto o garoto precisa mostrar que tem maturidade para lidar com a fama e a pressão. Ambos estão no olho do furacão, e o que acontece fora de campo é tão importante quanto o que acontece dentro das quatro linhas. O futuro do Barcelona passa diretamente por como essas duas figuras vão reagir ao ambiente que o cerca. O treinador tenta se manter firme, mostrando que não vai se deixar influenciar pelos rumores. E Lamine, mesmo jovem, começa a entender que precisa se blindar das críticas e focar apenas no futebol. O desafio é grande. O Barcelona vive um momento de transição e precisa de estabilidade. Se Flick e Lamine conseguirem manter a calma e trabalhar em conjunto, podem ser o início de uma nova era no clube. Mas se o entorno continuar pesando como está, o risco de desgaste é inevitável. No fim das contas, o que está em jogo é o futuro de um projeto que depende da sintonia entre técnico, jogadores e diretoria. E essa sintonia só será possível se o barulho externo diminuir. O Barcelona sempre foi um clube de emoções intensas, de paixões e de polêmicas. Mas chegou a hora de entender que o sucesso precisa de tranquilidade e que nem tudo pode ser decidido com base em opiniões de fora. Flick parece disposto a continuar lutando, mas já deixou claro que não vai tolerar mentiras nem interferências. E Lamine precisa ser protegido para que possa se desenvolver como jogador e como pessoa. Esse é o grande desafio do momento no Barcelona. Um clube gigante, com uma história incrível, mas que precisa aprender
a conviver melhor com seu próprio entorno. E é isso, galera, do Giro Futebolístico. Essa foi a nossa análise sobre a situação de Hansi Flick e Lamine Yamal no Barcelona. Um tema que mostra o quanto o ambiente fora de campo pode influenciar o desempenho dentro dele. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Aqui a gente fala de futebol de um jeito leve, direto e verdadeiro. Até o próximo Giro Futebolístico.